Boa noite, gente bonita. Deixa eu me arrumar aqui. Pra você, good vibes, tá? Boas energias. O pessoal tá chegando aí, entrando. Sejam todos bem-vindos. Hoje uma live top, gente. Hoje, tá? Vamos receber um cara fera. Cíntia, Aninha, Guimarães. Boa tarde, boa noite, né? 18 horas, eu acho que é boa tarde ainda, né? Sejam todos bem-vindos. Galera, a live de hoje tá imperdível, hein? Essa live vou conversar com um cara top, o cara da alquimia. Te fazer um pedido, né? Ele tá chegando já por aí, queria te pedir alguma coisa. Olha só, vai aqui no aviãozinho aqui embaixo, tá? Nesse aviãozinho aqui, ó. Clica e vai chamando a galera, viu? Vamos falar de alquimia, gente. Pra quem não conhece, alquimia lá na Idade Média, né, existiram os alquimistas, né, e muitas das curas de várias doenças, né, das combinações da fitoenergética vieram da alquimia. Infelizmente, ao longo do passar do tempo, minha amiga Dani por aí, boa noite, ao longo do passar do tempo foi se perdendo, né, um pouco dessa ciência da alquimia, que é muito usada na medicina, foi usado também na Revolução Industrial, né, quer dizer, antes da Revolução ainda, para chegar a fazer alguns tipos de materiais, né, misturava alumínio com outro metal, formava uma nova liga, né. Então daqui a pouquinho meu amigo Stefano, gente, é um cara excepcional. Vou contar aqui ao vivo como é que eu conheci o Stefano, algo impressionante, tá? Eu vou inclusive aqui já chamando aqui algumas pessoas, ó. Vou disparar aqui no aviãozinho aqui, ó, para muita gente. Clica no aviãozinho e aí você vai chamando o pessoal. Enquanto você coloca em concluir. Olha só, 25 pessoas. Vamos passar de 100, gente, hoje, hein? Daqui a pouquinho o Stefano tá chegando aí. E aí, como é que tá sendo esse momento, gente, de quarentena, né? Quem aqui percebe que tá crescendo na quarentena? Fala, meu amigo Diniz, tudo bem? Quem aqui, coloca aqui embaixo, tá? Quem aqui tá percebendo que tá crescendo nessa quarentena? E quem aqui tá percebendo que tá perdendo tempo estando em casa, tá? Eu, por exemplo, tô crescendo absurdo, gente. Estudando, colocando em dia vários cursos, TCC, várias coisas legais. Olá, Silvana. Jacilda Mendes, boa noite, Isaura. Isso, a galera tá chegando aí, tá? Vai colocando aqui, ó. Clica no aviãozinho, chama outras pessoas. Escreva aqui nos comentários quem aqui percebe que está crescendo nessa quarentena. Gente, nós temos um ser humano comum, ele toma em média por dia, sabia? Em média, para mais ou menos 80 mil decisões. 80 mil. Silvano falou que está fazendo os meus cursos, parabéns. Cíntia está crescendo, Diniz crescendo, legal. 80 mil. Olha só, 80, desculpa aqui, gente, entrou um cachorro aqui, 8 mil decisões, 8 mil decisões, um ser humano, em média, toma por dia. Decisão do que eu vou comer, do que eu vou beber, do que eu vou ler, do que eu vou assistir, por exemplo. Legal, olha só, Marisa, eu estou investindo em desenvolvimento pessoal, show de bola. Quando você, por exemplo, você vai assistir a TV, tem vários canais para você assistir. Então você decide assistir o canal A ou o canal B, né? Você vai comer, pode comer algo que não te faz bem ou algo que te faz bem, que vai te trazer energia. Então o ser humano comum, gente, ele toma em média 8 mil decisões. E cada decisão gera um resultado. Tem uma frase que eu escutei de alguém que eu não lembro quem é, não sei se foi um filósofo, mas falava o seguinte: o homem é refém das suas decisões. Na verdade, eu escutei essa frase do Flávio Augusto, de Geração de Valor, mas não sei se é dele. Vou repetir: o homem é refém das suas decisões, né? Então, gente, aproveitem esse momento para tomar a decisão correta. Todos nós tomamos decisões. Enquanto o meu amigo Stefano chega aqui, gente, eu queria lembrar vocês que amanhã, segunda-feira, dia 30, eu vou começar a semana da EFT, da técnica da EFT para combater medo e pânico, tá bom? A inscrição é gratuita, tá aqui na bio
do meu Instagram, tá o link de inscrição. Você vai entrar dentro de um grupo de WhatsApp e lá dentro desse grupo vai ser o local onde nós vamos divulgar o link das aulas, tá? Serão 4 aulas, segunda, terça, quarta, quinta. Cada aula eu vou falar sobre, né, uma eu vou falar sobre o poder do subconsciente, como se instala o medo, né? Como funciona, gente, o aprendizado pelo cérebro, né? Porque tem pessoas que aprendem muitas coisas ruins, né? Porque tem pessoas que vivem uma realidade totalmente de pânico, uma realidade de medo, e outras pessoas no meio do pânico conseguem ter tranquilidade. Tudo isso é questão de aprendizados, tá? Então amanhã, 20 horas, eu quero te ver ao vivo comigo, tá? Na aula 1. Olha só, 41 pessoas. E aí, Stefano, já tá por aí? Eu entrei um pouquinho antes hoje. Deixa eu chamar mais algumas pessoas aqui, gente. Tem uma galera aqui. Na verdade, eu já recebi aqui uns pedidos de solicitação de compartilhamento. Será que foi ele? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui, gente, com o pessoal, que hoje nós vamos arrebentar aqui. Stefano, se você tiver aí, o Stefano tá aqui, cara. O Stefano vai ser top hoje, gente. Compartilha aí, vai ser top. Aguardando o Stefano. Olha aí, garoto! Tudo bem? Ah, agora sim, eu achava que o som tava mudo. Tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Tudo certo. Tudo certo. Eu acho que o som não tá legal. Gente, será que é o meu som tá bom? Fala aí, Melhor Stefano. pegar o fone de ouvido ou tem eco? Tá um pouco longe pra mim aqui o som. Não sei pro pessoal aí, tô achando um pouco distante. Se tiver um fone, eu acho que ajuda. Agora pega o fone aqui enquanto eu vou contando aqui como eu te conheci, tá bom? Gente, olha só. Eu, em 2015, eu fiz um curso, tá? Tava fazendo um curso de coaching, né? Coach para executivos e tal. E aí, gente, olha só, várias pessoas, eram 130 pessoas, e eu fiquei do lado de quem? Do Stefano, aqui em Fortaleza. Fiquei do lado dele. E o Stefano, ele fala demais, é um cara que é muito extrovertido, muito inteligente, né? E eu ficava em dúvida, eu não sabia se eu prestava atenção no instrutor do curso ou se eu prestava atenção nele, né? Porque ele falava coisas mais interessantes que o próprio instrutor. Aí eu ficava aqui e aqui, ó. Eu ficava em dúvida, cara, dois assuntos massa, né? E naquele momento, né, eu tive esse contato com o Stefano, né? Foi muito legal, aprendi muitas coisas, né? Ele, na época, eu estava estudando um pouco sobre florais quânticos, inclusive eu estou com a camisa aqui de um floral, ó. E ele fabricava os próprios florais, pra você ter ideia, né? Ele trabalha com alquimia, ele sabe como funciona o processo, né? Ele consegue entender esse mundo das frequências. E naquele momento eu percebi, cara, esse cara é top. Eu quero me conectar com ele de novo. Isso foi em 2015, 16, lá no curso até do Paulo Vieira, né? E o Stefano, ele soltava várias ideias para mim, né, Stefano? Lembra, né? Aqui em Fortaleza. Aí, o que é que acontece? Eu ficava em dúvida, pô, eu vou prestar atenção no instrutor ou no Stefano, né? Porque eram dois assuntos massa. E aí, eu me desconectei dele, né? Enfim, me formei em coach e tal. Ano passado, 2019, olha só que doido. Eu fui fazer um trabalho, uma imersão em Campo Grande. Campo Grande. Aí eu saí para jantar com o Diego, né? Grabovoi e com a Avni. Casal top, né? Inclusive a Avni esteve com a gente aqui sexta-feira. E aí, cara, o Diego começa a falar de um cara que trabalha com alquimia, o cara muito inteligente, né? O cara que faz os próprios florais e tal. Eu, meu irmão, como é o nome dele? Aí o Diego, Stefano. Eu, rapaz, Stefano, cara, esse nome não me é estranho. Aí quando ele mostrou a foto, eu, caramba, bicho, é o Stefano, cara. E aí ele já me passou teu contato, né? Hoje mora em São Paulo. E olha só que interessante. Eu falei, Stefano, tem alguma coisa aqui, cara. Eu acho que o universo nos conectou aqui para fazer algo maior pela humanidade, né? Aí eu já mandei um áudio para ele e estamos aqui, né? Começando esse projeto. Stefano, obrigado, cara, gratidão. Esse cara tem crescido um absurdo na vida dele, né? E o Stefano, gente, ele vê além do mundo material, né? Eu falo que 1% é matéria, o resto é energia e vibração. Então, Stefano, obrigado, gratidão. Galera que não compartilhou, gente, coloca aqui embaixo aqui, ó, no aviãozinho, compartilha aqui essa live, vamos bater 100 pessoas daqui a pouco. E, Stefano, o pessoal quer. Fala um pouco sobre o teu trabalho, o que é alquimia? Muita gente hoje me perguntando, né, no WhatsApp, Cleiton, o que é alquimia? O que é alquimia? E eu sei, cara, da importância da alquimia, inclusive nesse exato momento que estamos atravessando. Cara,
A fala é sua, tá? Aqui a casa é sua, fica à vontade, seja bem-vindo. Obrigado. Como é que tá o som? Tá melhor? Top, tá alto e claro, Melhor. muito bom. Que bom. Então, a única coisa que eu vou retificar só para ficar bem porque eu vi uma parte da tua apresentação, uma coisa só que eu vou retificar para as pessoas não pensarem que eu fabrico assim, o meu foco, né? Porque eu sou alquimista, né? Alquimista gosta de manipular as ervas, de fazer as substâncias, né? Tem essa parte da alquimia. Mas eu não foco muito na questão. Eu também, às vezes, eu gosto de brincar de alquimia e faço alguma fabricação, mas o meu foco não é fabricar, né? Eu tenho um alquimista parceiro que faz as alquimias, até porque as alquimias demandam muito trabalho. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem, assim, em parceria com esse nosso alquimista que fabrica, né? Que é o Joel Aleixo, o meu mentor de alquimia. Ele tem algumas alquimias que demoram 5 anos para ficar pronto. Então, eu nem se eu soubesse o segredo da fabricação, me colocaria a fazer. Porque ou eu dou aula, ou eu monto o laboratório, né? Fica muito complexo, né? Então, eu tenho, assim, uma pequena fabricação, assim, que eu estou montando, mas para fazer trabalho mais simples, porque eu gosto de trabalhar com ervas. Mas só para ficar claro, porque assim, uma coisa pública, né? Eu sempre faço essa parceria muito pública e eu sei que você não conhece tão a fundo o meu trabalho para dizer, então eu queria só deixar esclarecido que eu sou um alquimista que foca muito na parte de ensino, né? Também faço um pouquinho de fabricação, porque o alquimista gosta de brincar de alquimista, né? Deu uma travadinha? Mas eu diria que o meu... Deu travadinha? Voltou. Voltou, né? Mas o meu trabalho mesmo é ensinar alquimia, né? Então eu gosto muito porque eu acho que a alquimia ela é um modelo de entendimento da realidade muito profundo. E eu vejo que as pessoas podem, assim, aprender muito sobre isso. Deu uma travada? Como é que está o processo? Uma internet? Não, voltou. Tá tranquilo aqui. Pessoal, fala aí. Vamos lá, Stefano. Para o pessoal aqui que nunca teve contato, nunca nem escutou sobre alquimia. Uma linguagem simples aí para esse pessoal. O que seria alquimia? Né? Explica um pouco aí. Sim, então vamos lá. A alquimia, ela é... Assim, se você vai dar um Wikipédia, o que o Wikipédia vai achar? Vai dizer que o alquimista transforma o chumbo em ouro, né? O alquimista procura a pedra filosofal. Então você vê umas histórias que parecem meio de filme. Então não dá para entender, parece uma coisa de um filme, de um livro. Na verdade, o que era um alquimista antigamente? Se você procurar as biografias dos principais sábios, os principais gênios da humanidade, até 1700, todos os gênios eram alquimistas. Então, por exemplo, sei lá, Paracelso. É muito mais fácil contar de um exemplo de um alquimista do que falar do que é alquimia. Então, Paracelso, o que é Paracelso? Ele era médico, ele era astrólogo, ele era alquimista. Por quê? Porque a medicina, por exemplo, nasceu dentro da alquimia. Não sei se você sabia, Clayton, que poucos sabem disso, né? Você sabia que a astrologia, ela era uma disciplina de medicina? É mesmo, cara? Não sabia, não. A astrologia Você era também é astrólogo, né, Stefano? Você é astrólogo também. Isso. Mas eu pego a astrologia alquímica, que é uma astrologia diferente da astrologia moderna. Não tem aquela pegada das previsões. Não é focada em previsões. É focada em autoconhecimento. Em entender quais são as travas que cada um carrega para a gente destravar as travas e fazer acontecer o processo. Se você vai num astrólogo, o astrólogo vai só falar para você quais são os teus pontos bons e os teus pontos ruins. Mas ele não vai te dar uma solução para os pontos ruins. Ele vai dizer para você, olha, o seu mapa é assim, aceite e pronto, né? Então fica uma coisa meio determinista, tipo, parece que você não vai poder mudar aquilo. Na alquimia a gente fala que o mapa, ele é um mapa que mostra os desafios. É como se fosse no coaching, não tem aquela roda da vida? Tem. É como se você olhasse para a roda da vida e o astrólogo falasse, olha, seu financeiro está fraco, vai ficar assim.
Mas como vai ficar assim? Eu não posso mudar isso? Não. A sentença, né? Claro que eu vou mudar. Aí a alquimia, ela te mostra como destrava cada área da vida. Porque tem um segredo em cada área, em cada mapa. Então, a astrologia, ela é, para a alquimia, a ciência do predestino. Porque a gente acredita muito que cada um de nós tem uma predestinação. Então, nos viemos com algo a fazer aqui. Essa é a parte mais espiritual da alquimia. Algo parecido com propósito, não é isso? É isso. Você acredita que... Pode falar. É tipo propósito, só que a palavra predestinação tem uma pegada mais espiritual, porque o propósito é assim, eu sinto um propósito, mas aí a gente não vai descobrir, não vamos conversar sobre de onde veio esse propósito. Segundo a alquimia, todos nós nascemos com um propósito predestinado. Tipo assim, nós escolhemos esse propósito. Então existe uma crença na alquimia que não é religiosa, mas é uma crença espiritual, porque a gente tem um espírito. E a alquimia, ela busca fazer o quê? Pegar a nossa essência. Tipo, a gente acredita que quando você vem para essa matéria, e você concorda comigo, Cleiton, que você e nós, eu também, e as pessoas que estão nos ouvindo, fisicamente, nós somos apenas um DNA? Tipo, materialmente, você concorda que a gente é um DNA? Então, é só uma capa que sustenta um espírito, né? Tem até o ditado que fala, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, né? E não o contrário. Isso. Então, eu, por exemplo, no meu corpo, se você for olhar no microscópio, eu sou apenas a somatória do meu pai e da minha mãe. Todos nós somos a somatória do nosso pai e da nossa mãe biológicos. E o nosso DNA aprendeu também com a vida. Ele foi aprendendo. Ele é como uma esponja que aprende também, né? O DNA também aprende. Se você teve um educador, por exemplo, a gente aprendeu com Paulo Vieira. O nosso DNA também mexeu com Paulo Vieira. Mexeu, a gente está se mexendo aqui. Todo mundo conectado nessa live, o nosso DNA está se conectando com o inconsciente coletivo, porque ele é também inteligente, mas ele é apenas um DNA. Agora, para a alquimia diz, quem manda nesse código genético não é o DNA. Quem manda aqui é a nossa essência, que é o nosso espírito. Quando a gente fala espírito, as pessoas pensam em fantasma, né? Espírito é a nossa essência, né? As pessoas falam, é um fantasma. Não, eu tenho um espírito, você tem um espírito, você tem uma alma que habita esse corpo, né? E essa alma é o segredo para que a gente seja feliz. Quando você consegue expressar todo o potencial da tua parte interna, quando você mostra quem você é de verdade e você usa o teu corpo é como se fosse assim, por exemplo, você tem um carro, eu tenho um carro. Na garagem a gente não tem um carro. Na garagem todo mundo tem, a maioria tem um carro, né? Esse carro equivale a esse seu corpo. Você tem que trazer o carro para o mecânico para fazer as revisões, tem que deixar o carro em ordem, porque o carro pode falhar. Agora, o condutor é a essência. Então, a alquimia se preocupa em se preocupar para que sempre o condutor esteja no comando desse carro. E esse carro também tem que estar em ordem. Então, na alquimia, existem vários níveis de trabalho. A astrologia é para trabalhar o condutor. Mas existem outros níveis de trabalho que vão trabalhar, por exemplo, o carro. Por exemplo, eu acredito que o que você está trazendo para a gente agora uma semana que você vai fazer, né? É uma semana? Começa amanhã. Você vai mandar FT. Começa amanhã. FT, isso. Isso aí, por exemplo, é uma coisa que trabalha o carro. Para mim, a FT trabalha bastante. É como se você botasse... Porque o que aconteceu? A gente teve um acidente coletivo, né? Sabe quando numa rodovia... Sabe quando numa rodovia todos os carros se batem? Um choque coletivo, né? Então, aconteceu engavetamento, como chama, né? Engavetamento. Um carro bateu, vai um atrás do outro. Isso. Então, todo mundo ficou com medo, né? Ficou com medo. Quando a gente tem um acidente, a nossa amígdala cerebral começa a disparar o pânico, né? Meu Deus, e se acontecer de novo? Pronto, deixa eu só te interromper, aproveitando que tocou nesse assunto. Tem muita gente que... Stefano, por muito tempo já critiquei, já fui resistente a alguns estudos, né? Inclusive da astrologia. E hoje faz total sentido para mim, gente. Pra você ter ideia, tem alguns parasitas que só aparecem no nosso intestino em época de lua cheia. Então, todo o universo está sendo influenciado por forças gravitacionais, nuclear fraco, nuclear forte.
Então, existem as forças. Então, a astrologia, gente, é fundamental você entender da astrologia, do alinhamento dos astros, que interferem no nosso biocampo. Eu estudei um pouco sobre isso já, não sou tão expert que nem você, Stefano, mas tem tudo a ver. Já tocando nesse assunto, sabe, você trouxe, né, tudo isso que está acontecendo, né, no mundo, né, não só aqui no Brasil. Eu, sinceramente, tenho 36 anos, cara, mas eu nunca vi algo tão esquisito, tão estranho, né? E aí tem algumas coincidências, né, que o pessoal está divulgando aí. Cleide, estamos no período da quaresma, né, para os cristãos, quaresma, é a quarentena, né? Tem gente até que fala que no domingo de Páscoa vai surgir a cura para o coronavírus, né? Também tivemos agora a virada do ano astrológico, não é isso? Ano do Sol. Isso. Eu queria que você falasse um pouco dentro dos seus estudos, Stefano. Vocês percebem alguma relação astrológica com isso que está acontecendo? Você já tinha uma noção de que algo poderia acontecer? Sim. Então, primeiramente assim, é muito Nossa. interessante. Tá cortando? O que aconteceu? Tá tudo bem? Tá cortando? Tá cortando? Deu uma travadinha, mas já está voltando. Deixa eu ver Voltou, aqui. né? Opa, voltou? Sim. Sim, sim. Ei, Stefano. E Oi. aí, voltou? Vai Oi. lá. Deu certo agora. Voltou. Pode. Tá. E o povo aí que tá assistindo, tá? Tô vendo que ninguém tá comentando nada. Dá uns coraçãozinhos pra gente, pra saber se vocês Manda estão coração gostando. aí, gente. Dá os coraçãozinhos pro Stefano aí, para esse cara voltar Que aqui de novo. Eu sou alquimista, eu gosto de coração, que o alquimista gosta de amor. Ah, show de bola. Tá O vendo amor, aí, gente? Manda ver. o amor infinito. Olha, acho que eu tô achando que o povo não tá vendo direito, tá dando uma trava. Porque Aí, esse coraçãozinho aí, ó. deu para você os coraçãozinhos, eu não tô vendo nada. Tá vendo não? Tá aparecendo aqui vários coração, cara. Tem uns milhões de Então coração vendo, aí. tá? Então tá parando alguma coisa, porque eu não tô vendo nada. Eu vou Tá até aparecendo olhar. não pra ti? Ah, não, agora eu tô. Ó, o meu Instagram tá travado, não sei por quê. Eu tô olhando agora pelo Cara, outro tá dando telefone. uns bugs. Eu tô Tá dando olhando uns aqui, bugs. tô olhando pelo outro agora, para poder ver. Pronto. A Agora eu tô gente tá olhando no aqui. horário. Esse horário de 18 horas, é meio-dia, 18 horas e 21 horas. São os horários de pico do Instagram, né? Antigamente a gente falava horário de pico no trânsito, só que mudou, né? O pessoal tá em casa, agora é horário de pico no Instagram. E eu tô travado com. A minha live diz que tem 73 pessoas ao vivo e aqui fala que tem 113, né? Aqui eu tô vendo 103 aqui, eu tô vendo 103. A minha tela daqui tá travada, então eu tô olhando para cá. Então tá bom. Vamos lá. Então, assim, você perguntou se tinha como. Né? É claro que existem alguns movimentos interessantes sobre a alquimia do tempo, a astrologia do tempo. Existem os anos astrológicos. Esse ano é um ano muito especial, tá? Pode parecer que sendo que assim, a gente começou o ano um pouco na noia, né? A gente entrou no ano com paranoia, com medo, né? Com medo de ficar escasso, de a gente não ter dinheiro, né? Muita gente ficou com medo, né? Da crise, né? Ficou com medo. Só que, na verdade, esse ano é o melhor ano para a gente brilhar. Mesmo que começamos assim. Porque o ano começou 20 de março, em plena loucura, né? Em plena quarentena na Itália. 20 de março foi o início do novo ano astrológico, que é o ano do Sol. Isso. E o ano do Sol, ele é sempre o ano mais poderoso que tem. Ele é o ano mais, por quê? Porque o Sol, pensa nisso, todos os planetas, você concorda comigo? Que todos os planetas vieram do Sol? Sim, é vida total, né? Isso. Então, o Sol é o pai de todos. O Sol, mas também para a ciência, né? Se você for pensar. Se você for pensar, o Sol é o pai de todos os planetas. Então, é o nosso grande pai, entende? Então, quando ele reina, quando ele toca e reina, ele tem um efeito muito forte. Tá travando então, um pouquinho, cara. Tá travando, não sei se é aqui, não, acho que é aí. Tá normal. A minha internet tá internet, no máximo será? no Wi-Fi. Eu não sei. A minha internet está no máximo aqui. Mas
Não sei o que está acontecendo, né? Mas Voltou. Voltou? Manda ver, vai lá. Então, o Sol, você fala que é o pai de todos os astros, né? Isso. Então, quando o Sol reina, né, ele ilumina. Só que o problema qual é? Que nós não estamos apenas no ano do Sol. Nós estamos num microciclo do Sol, dentro de um macrociclo de 36 anos, onde reina Saturno. Então, em 2017, começou um ciclo de 36 anos, que deu início a um macrociclo maior ainda, de 252. Então, eu fiz umas lives há uns 3 anos atrás, que a gente praticamente, segundo a alquimia, a gente está começando agora a famosa era de Aquário. Sabe quando falavam da era de Aquário? Vai começar a era de Aquário? Você já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar que nós estamos entrando na era de Aquário. Não profundamente, mas explica um pouco sobre essa nova era, que existe um ciclo, né, das estações de ano e Isso. existe um ciclo dos astros. Explica um pouco aí, cara. É muito interessante isso, gente. Essa questão da era é uma era maior. Por exemplo, quando Jesus veio, né? Você concorda que Jesus... Qual era? Só para você ter uma ideia. Quando Jesus veio, ele deu início à era de peixes. Tá bom? Quando Jesus chegou, quando Jesus nasceu, dizem os especialistas que ele veio ele veio inaugurar a era de peixes, certo? E olha que interessante. Qual era a profissão de todos os apóstolos de Jesus? Pescadores, a maioria, Pescadores. né? Qual é o símbolo da Igreja Católica? Quando você entra, vai na Igreja de Fátima. Se você entrar na Igreja de Fátima em Fortaleza, eu fui uma vez, no portal tem lá uma cruz e 2 peixes, não tem? Tem sim, tem. Por quê? Perfeito. Peixes é o signo da espiritualidade. E a Igreja Católica nasceu, que é uma das maiores igrejas que tem hoje no mundo, nasceu logo depois de Jesus, né? A partir de Jesus, né? E depois as igrejas protestantes e tudo mais. Então, nós vivemos 2000 anos de um tempo que era um tempo onde a energia de peixes, que era a energia da espiritualidade, da religião, foi muito forte. Você concorda que nos últimos 2000 anos as igrejas tiveram muito poder sobre o ser humano? Você concorda comigo? Muito poder, muito poder. Eu estou percebendo que é uma percepção minha, tá, o Stefano? Inclusive, eu ajudo num projeto, né, que é até do meu amigo Everton Rosa, que é a primeira igreja virtual no mundo, né? Ele abriu uma igreja virtual, chamada iDivine. E eu estou percebendo que existe muito mais pessoas fora desse âmbito religioso falando de espiritualidade aqui fora. Nunca vi tanto isso acontecer nos últimos meses. Isso. Por quê? Porque, é claro, tem pessoas que gostam de participar de uma religião, isso não tem problema. Mas você vê, a religião hoje em dia, o Brasil é um exemplo, né? O Brasil tem muitas religiões, mas assim, ninguém obriga ninguém, não é como naquela época, por exemplo, na Itália, não sei se você sabe disso, mas na Itália é praticamente proibido, é quase proibido você não ser católico. Tipo, na Itália, ou você é católico, ou você fala que você é católico não praticante. E se a Igreja Universal, por exemplo, sem julgamento, não estou falando nada da Igreja Universal, não estou querendo comentar sobre isso, mas a Igreja Universal não consegue abrir lá, entendeu? Qualquer igreja, não é só a Universal, qualquer igreja, ele só permite abrir no subterrâneo. Tipo, se for no subterrâneo, escondido. Tipo, você vê só no interfone do prédio. Não tem igreja, tipo assim, uau, tô aqui, cheguei. Não tem igreja com fachada, a não ser a católica lá, né? Eles não deixam, porque eles fazem monopólio, né? Eles não permitem. Quando eles conseguem, por exemplo, tem umas galera, não sei se você ouviu falar do pessoal do Santo Daime, da igreja do Santo Daime? Tudo preso. Eles prendem os caras. Eles mandam a polícia. Caramba. E aí, os cara, eu conheci o cara que era o cara que montou a igreja do Daime na Itália. Eu conheci ele, porque ele escreveu um livro sobre essa prisão que ele sofreu. E ele descobriu que quem mandou a polícia prender foi a igreja. Pois é, cara, tem muita coisa aí que a gente não sabe, né? Mas só voltando aqui para explodir o raciocínio. A era de peixes, que nós acabamos de virar, o que determinou a era de peixes, que é um ciclo astrológico, era a espiritualidade. De fato,
né? Se a gente perceber, cara, foi um momento de fato onde quem dizia ter o poder da espiritualidade nas mãos, nas igrejas, de fato, dotaram, né? Muito, tiveram muito poder. E entramos na era de Aquário, é isso, Stefano? Aquário. Só que assim, a gente tem que entender uma coisa. O poder que tinha a Igreja Católica na Itália, você imagina se agora eles fazem isso. Você imagina em 1600 como é que era. Era tipo uma escravatura, entendeu? Então, assim, não dá para comparar a Igreja do Brasil de hoje com a Igreja da Itália daquela época. Então, era um período obscuro, onde ninguém podia ter liberdade de falar nada. Por exemplo, se você, Cleito, falasse o que você fala em uma praça pública, você era queimado como um bruxo. Entende? Mas você não está falando uma coisa totalmente fora. Você está conectando com a ciência, você não está nem falando de astrologia. Mas física quântica já era suficiente para ser queimado. Entendeu? Então, os únicos que não eram queimados eram os alquimistas foda que atendiam o Papa, entendeu? Aí tinha que salvar eles para poder atender quando o Papa estava doente. Era assim, entendeu? Era só por interesse. Olha só, Stefano, tocou num ponto interessante. Eu estudei muito tempo radiestesia, né? E radiestesia é a ciência que mede os campos sutis, né, de objetos, pessoas. E interessante que a própria igreja, né, ela combateu muito, porém, alguns abades, na época, eles pegaram os ensinamentos, foram estudar, se aprofundaram e guardaram. Eles foram, digamos, os vilões, porém, os heróis, porque eles ajudaram a manter esse conhecimento ao longo de alguns séculos, para hoje a gente ter acesso, né? Então, interessante também a gente falar isso, né? A igreja em si, ela sempre quis assim, se você tiver acesso à Biblioteca do Vaticano, você vai encontrar toda a biblioteca alquímica, toda a série de textos alquímicos. Eles queimavam para o povo não ter acesso, mas eles ficavam com o texto, entendeu? Tem todos os textos da alquimia que foram queimados, eles guardavam na biblioteca a 7 chaves, entendeu? Era desse jeito. Tudo, né? A gente fala numa época muito atrás. Eu fico pensando quantas pessoas perderam a própria vida em falar em alquimia, em fazer algo estranho. Porque o homem, entenda, para a mente humana, né, é questão de sobrevivência. O subconsciente, ele resiste a acreditar em algo diferente. Eu falo sempre, quer crescer, tu tem que sair do conforto, tem que ver coisas novas. Então hoje eu falo em física quântica, né? Experimento da dupla fenda, do básico, né? Tem pessoas, cara, que me xingam, cara, você é um louco, mas é um fato. Eu falo, seja uma pessoa fatalista. O que é a pessoa fatalista? É a pessoa que acredita em fato. E contra fatos não há argumento. Então, se o elétron ele não tem a propriedade definida, né, e foi testado várias vezes, como é que eu vou discutir com algo que é natural, assim como é a astrologia, outra ciência, né? Então, gente, a ideia, eu sei que a galera que está aqui já estão com a mente aberta, estão nesse processo de despertar, mas o nosso desafio é juntos fazer com que outras pessoas acordem para a vida, né, Stefano? Essa é a ideia, né? E assim, eu tô falando isso para todos, porque o que eu percebo assim, a gente está numa outra era, já estamos numa outra era, porque a era de Aquário já está, você viu, olha os avanços que o ser humano teve desde 1900, chegou o Nikola Tesla, nasceu o Nikola Tesla. Depois que o Tesla nasceu, olha, aí as pessoas começaram a se apropriar daquilo que ele criou, porque o Marconi não criou a rádio, não foi o Edison que criou a eletricidade alternada, né? Todas as invenções, até o Wi-Fi que você usa é o Tesla que criou. Então, o Tesla e mais alguns outros gênios daquela época, Einstein, né? E tudo mais, deram origem a todas as novidades. É como se eles fizeram assim, eles baixaram, eles canalizaram os conhecimentos que o ser humano tinha que estudar. Então, durante os últimos 80, 90 anos, os cientistas normais pegaram aquilo que eles canalizaram e colocaram em prática. E dos anos 50 até 2000, a gente teve toda a revolução, né, vamos dizer assim, uma grande revolução tecnológica, né, que deu acesso à internet. E a internet foi exatamente o filho da era do Aquário. Porque a internet, o que é Aquário? A Peixes é a espiritualidade, é a conexão com o espírito, é a religião, é você ter dogmas, disciplinas espirituais, né? É você ter uma conexão com o espírito.
Agora, o aquário é outra história. Aquário olha só, aquário é o poder da intuição, é a telepatia, são as conexões intuitivas. Você concorda comigo que essa live, a gente pode não ser tático, mas você concorda que eu, você e mais 114 pessoas estamos conectados telepaticamente, praticamente, através do Instagram? A gente não está usando a telepatia completa, mas através do Instagram, uma pessoa que está na França, que está nos ouvindo, consegue nos ouvir simultaneamente. Isso não é um milagre da ciência? Totalmente, totalmente. E isso a gente fala na quântica, né, tem algum princípio, né, tem inclusive o princípio do entrelaçamento. A mãe pensou no filho, o filho liga para ela e tal, então isso já está acontecendo com uma intensidade muito maior, né, Stephanie? Isso, todo mundo está se despertando. Tipo, eu, por exemplo, faz 14 anos que eu vou, quase 15 anos que eu estudo alquimia e pratico, eu fiquei muito intuitivo. Tipo, faço coisas que eu até me assusto. Mas eu vejo todo mundo se acordando, sabe? Tipo, tem quem se acorda antes e quem se acorda depois. Mas, assim, eu acredito que nos últimos 2, 3 anos, e nesse ano mesmo, muita gente está fazendo, realmente recebendo. Você vê, até o planeta estão vendo que ele está mudando o polo dele. Um planeta, você viu essas informações que falam que o planeta está mudando a polaridade magnética? O planeta Sim, Terra. está mudando. Inclusive, a ressonância Schumann, que mede a frequência do campo eletromagnético, tem aumentado muito, né? Eu te dado algo sobre isso. Os cientistas não estão conseguindo explicar, mas, inclusive, esse mês, viu, cara? Olha só, a frequência era em torno de 7,63 Hz, né, medido por essa ressonância, e tá, esse mês especial bateu picos, né, recorde de picos. É óbvio também que as emoções que estão sendo emanadas por cada indivíduo está colaborando para essa alteração, né? Só que eu acredito, você entende uma coisa, o nosso DNA, ele sempre evolui, mas ele também é animal, o nosso DNA, ele é animal. Você sabe que não tem muita diferença entre o DNA humano e o DNA de um sapo, né? E de um macaco. É muito parecido, verdade. É muito parecido. O DNA não muda muito. A diferença é a nossa essência. É o tipo de ser que nós somos. Nós somos o ser mais complexo que tem no planeta. Nós temos a raça humana. A raça humana é o topo da cadeia. Claro que nós podemos cooperar com todo mundo, mas nós somos, com certeza, né, aqueles que têm mais poder de consciência. Só que o problema é que a gente, nessa era de peixes, a gente se encheu de conhecimento. Então você vê, o que eu vejo nas pessoas hoje em dia com a internet, sendo que todo o conhecimento está sendo liberado, o que acontece? As pessoas estão ficando doidas. As pessoas estão... É claro que é legal, porque as pessoas podem aprender, mas elas estão assim com excesso de estímulo. Às vezes, por exemplo, assim, a pessoa recebe um monte de corrente no WhatsApp. Aí ela está lá vendo o WhatsApp toda hora, assim. Ela está bombardeada de informações, cujas fontes é diferente. Por exemplo, quando você decidiu fazer o curso com tal pessoa, você pagou, foi lá, fez o curso. Então, é uma coisa que você escolheu fazer naquele momento, né? Hoje em dia está tudo disponível na internet, então as pessoas, elas estão, muitas vezes estão consumindo muita informação, às vezes sem uma fonte. Eu vejo que as pessoas, sendo que às vezes elas não têm dinheiro, ou elas, né, querem ver se conseguem... Tem muita gente que quer aprender astrologia na internet de graça, ou tarô de graça. Eu sempre falo, não vá fazer isso, pelo amor de Deus. Você não sabe nem quem está te ensinando. Escolha muito bem quem vai te ensinar. Porque tem gente que lê, estuda no YouTube gratuito e começa a dar aula. Tem um colega que fala o seguinte, um amigo meu que é palestrante, ele fala, Cleiton, a pior coisa possível que possa acontecer é um conhecimento errado aplicado da forma correta. Aí dá ruim. Eu sempre falo assim, gente, se vocês querem me copiar, me copiem, mas me copiem bem. Assim, não me copie ruim, porque se me copia ruim, aí não fala que eu sou eu, porque não fala que eu sou seu professor se você está me copiando mal, porque você tem que saber... Um bom aluno, ele pode modelar o seu professor com gratidão e tudo, mas ele não pode, tipo, sabe, dar um copia-cola rápido. Então, o que está acontecendo, eu vejo, assim, as pessoas estão tendo um nível de... Parece que
o intelecto das pessoas comuns é um pouco raso. Parece que elas não aprofundam, né? Então, elas estão se enchendo de informações, porque o WhatsApp está lá pipocando demais. Então, acorda de manhã, não tem mais um momento para si, já olha o WhatsApp, já está cheio de corrente, aí fica lendo um monte de coisa, fica lendo, olha a TV. Hoje em dia não é mais a TV o problema, talvez o WhatsApp é o problema. O Instagram às vezes é um problema, porque você tem um monte de gente postando coisa nada a ver. A gente tem que fazer uma seleção do nosso perfil. Meu, eu quero seguir tal pessoa. Os outros, para de seguir, fica. Você tem que selecionar o seu foco, blindar o seu foco, né? E daí entra a importância de saber o seu propósito. É o que ele fala, entendeu, gente? Não dá para aprender tudo. Não dá para aprender tudo, né? Eu, por exemplo, tenho alguns, 2, 3 mentores, eu modelo, né? Modelagem da PNL e tal. E saiba qual é o teu propósito. Alguém perguntou aqui, Cleiton, e o livre-arbítrio? Lógico, você... no início da live eu falava sobre o poder da decisão, né? O homem é refém das suas decisões, você é livre. Porém, saiba que você está aqui nesse planetinha azul para resolver um problema que provavelmente esse problema está existindo na tua geração. Olha só, Stefano, que eu tive esse insight dias atrás sobre isso. Cara, eu tô aqui, né? Eu aprendi o que eu aprendi, eu tenho esse talento, essa habilidade para resolver um problema dessa geração. Né? Então é importante que as pessoas possam sair, né, da sua armadura, entrar em contato exatamente com a essência que o Stefano está falando. Né? E aí, Stefano, a era de Aquário, o que é que vai determinar a era de Aquário, né, e como as pessoas devem, né, qual é o estilo de vida, o lifestyle das pessoas para viverem bem nessa era de Aquário? Então, do meu ponto de vista, assim, eu vou falar uma coisa meio forte, espero que as pessoas não se chateiem comigo. Né? Eu vou falar uma coisa, porque você me perguntou também de Manda aí que você está em casa, meu amigo. Você me perguntou até de falar um pouco sobre essa situação que está acontecendo, né? Do meu ponto de vista, né? O que é isso? O que está acontecendo? Eu acredito que nós somos, né, todos esses bilhões de seres... Quantos bilhões nós somos de seres humanos? Muitos bilhões, concorda? Uns 8 bilhões, mais ou menos, né? Então, porque estamos crescendo, né? Toda hora. A gente era 6, virou 7, né? Você concorda comigo? Não sei se vocês já perceberam. Vocês perceberam que o padrão da humanidade como um todo não é um padrão de um nível muito elevado? Vocês concordam com isso? Que é um nível um pouco... Sim. Você concorda que se você for fazer sempre uma estatística, você vai sempre ver que existem mais pessoas, menos pessoas despertas e mais pessoas que estão naquela manada, né? As pessoas... Isso é um fato, tá, gente? Isso é uma realidade, tá? Isso é um fato. É um fato, né? Tipo, a maioria nessa pandemia pegou no medo. Por que a gente está sentindo medo? Porque a massa da humanidade está pulsando no medo. Então, até nós... Você concorda que todos nós, quando começou, a gente ficou pelo menos 24 horas na vibe? Eu não sei você, eu fiquei umas 48 horas na vibe. Aí eu comecei a perceber que eu estava na vibe do planeta e eu falei, vou sair fora dessa história, vou cair fora, não quero Cara, isso. Aconteceu exatamente isso comigo há uma semana atrás, eu vendo, eu parou, vou sair dessa frequência agora. Me desconectei e tal, tô ciente. Eu vou ser sincero, eu tiro 10 minutinhos por dia, hoje já fiz. Como é que tá a situação no mundo? 10 minutos, pronto. Vou, cara, focar, vou ajudar. Vai ter a semana, deve ter amanhã, para ajudar as pessoas que estão vibrando nessa frequência. Foco na solução, cara. É por isso que eu te chamei, cara. Nós estamos aqui doando nosso tempo, né, Stefano? Para que as pessoas possam também explodir a sua mente, avançar, entender que a vida continua, que existe outra realidade, que você está aqui, né, nesse planetinha azul chamado Terra, para colocar a sua habilidade aí em prática e para exercer o seu propósito, tá? Sim. Então, assim, o que acontece? Quando a gente entrou no medo, né, a gente entrou, eu acredito que a maioria entrou não porque ele tinha medo, mas porque ele se conectou com essa massa crítica, né? Como é uma massa que foi crescendo e completou o planeta. Mas isso acontece por quê? Porque realmente você pode acreditar em torno de 90%. Por exemplo, não dá para fazer essa estatística. Você quer saber quantas pessoas que sabem qual é o seu propósito? Eu não tenho como fazer essa estatística, eu não tenho como fazer exame de vírus, não dá para saber. Mas eu tenho certeza
que pelo menos 90% da população do planeta não sabe qual é. Você concorda comigo? Que provavelmente deve ser isso? Totalmente. 90%. A gente, né, pelo menos já atendi, tenho mais de 1.000 horas de coach como terapeuta, e eu sou muito focado em propósito, certo? A questão de propósito mesmo, porque quando eu estava lá na Petrobras, sabe, Stefano, e eu ganhava bem, tinha a falsa segurança, digamos assim, só, cara, que nada rendia na minha vida, eu não era feliz, eu vivia ansioso, eu não prosperava, e quando eu me alinhei, cara, com aquilo que eu vim fazer, isso é uma dor, né? Porque o nosso ego tem que deixar uma história de lado e viver outra mitologia, digamos assim. Cara, as coisas vêm fluindo, fluindo. O universo traz você, por exemplo, traz fulano, Cicrano, Elaine Orives. Pra quê? Porque eu percebo, cara, uma perfeita sincronia. Porém, você veio aqui para dançar uma música. Olha só que interessante. E lá naquele salão que você vai dançar aquela música, naquele ritmo, você vai encontrar pessoas que estão dançando a mesma música que a sua. Problema, as pessoas vieram para dançar axé, sei lá, e estão dançando balé ou outro ritmo qualquer. Gente, isso é muito top, é muito sério, tá? O que a gente está falando aqui, né? Stefano, cara, olha só, eu quero aproveitar o máximo tempo aqui, tá? Eu queria que você falasse, cara, sobre na astrologia, na questão da alquimia, a Lua. Deixa eu te contar algo que acontece comigo, tá? Vou revelar aqui um pouco da minha intimidade. Eu, quando estou com os pensamentos muito alterados, assim, muito ansioso e tal, cara, olhar para a Lua, somente dia de Lua cheia, me traz uma paz fora do normal. Eu chego a passar, minha esposa até falava assim, cara, eu não consigo te entender. Eu fico lá, coloco a cadeira lá, cara, eu fico aqui, ó. Cara, me dá uma paz fora do normal. Eu queria que tu explicasse. Existe uma energia que emana desse astro, cara? Me explica melhor aí, Stefano, sobre o poder da Então, Lua. em relação à Lua, né? Eu sou, assim, eu posso dizer uma coisa, né? Que dentro dos meus estudos eu faço muita aula de muita coisa. Eu ensino astrologia, alquimia, aromaterapia, óleos essenciais pela alquimia, como se proteger pela... Eu ensino muitas coisas. Mas uma das coisas que... Porque assim, eu cheguei, astrologia tem muito astrólogo que ensina. Alquimia, menos pessoas, mas tem gente que ensina. Entendeu? Óleos essenciais tem muitos que ensinam. Não do meu ponto de vista, mas tem muito. Agora, se tem uma coisa que eu foquei e que é assim, uma coisa que eu faço diferente de muita gente e que eu tenho, para você ter uma ideia, uns 5 cursos online sobre a Lua. 5. Não 1. Eu tenho 5. Eu vi, cara, o movimento e é poderoso, né? Eu tenho um nível de profundidade sobre... Eu fiquei impressionado, porque quando eu comecei a dar aula, eu achava que o assunto ia se esgotar rápido. Aí aquela história que a gente fala, né? Quando você foca, o que acontece quando você foca? Expande, né? Aí o negócio... Tem poder quem age, né, cara? Tem poder quem age. Ei, Stefano, o pessoal tá falando aqui, ó. Eu sou a louca da Lua, adoro a Lua. Não é só eu não, viu, gente? Muita gente que adora. Aí continue, cara. Então, o que aconteceu? Você tem uma ideia? Eu moro numa super mansão aqui em Alphaville, né? E quem me levou para essa mansão foi uma lua cheia. Tipo assim, Gente, eu cara, aprendi... mora no Alphaville, entende, cara? É mole, São Paulo. Cara, eu quero juntar com você, se você permitir, vir almoçar com a sua família. Pode vir, Cleiton. Mas assim, você tem uma ideia? Eu sempre tive problema de, sabe, quando tem algumas pessoas que têm dificuldade de encontrar uma moradia legal. Sabe que tem gente que fica meio... que nunca gosta da sua casa. Toda hora, mudou de casa, não gostei. Não gostei. E a pessoa depois se cansa, fica lá, acaba ficando porque toda hora... Eu era assim. Toda hora eu mudava de... Quando eu morava em Fortaleza, eu já teve eu morei 5 anos, eu já teve acho que 6 endereços em Fortaleza. Caramba. Todo ano eu mudava de casa para apartamento, para chácara. E eu não me adaptava. Eu ficava assim, querendo brigar com uma casa. Aí eu vim morar em São Paulo, fiquei num lugar, não gostei, aí eu fiquei brabo. Aí falei, chega, eu tô cansado de fazer mudança. Aí teve uma lua cheia muito poderosa, que, não sei se vocês lembram, aquela lua cheia que diziam que era uma super lua cheia de touro, que era a maior lua cheia até 2040. Era uns 3 anos atrás que falaram isso. Eu acho que eu lembro. Acho que falaram muita propaganda, que a lua estava muito perto da Terra. Meu, aí naquela lua, eu fiz um mapa daquela lua, sabe? E o mapa, ele dava direitinho
apontava para baixo, apontava para as raízes. Aí eu falei, ó, eu vou pegar esse mapa da lua cheia e eu vou fazer uma fórmula e eu vou tomar esse mapa. Porque eu quero usar essa energia da lua. Eu quero captar essa energia e eu quero achar a casa dos meus sonhos. Meu, quando eu fiz essa fórmula, o negócio doido me levou a esse condomínio. Você acredita que eu moro em cima do Trópico de Capricórnio? Você acredita? É mesmo, cara? A face do trópico passa em cima do meu condomínio. Mas tu veio saber depois disso ou antes? Depois eu descobri. E isso, ó, gente, olha só que interessante. O pessoal às vezes, caramba, que loucura, gente. Tudo é energia, entendeu? Então a tua intenção, por exemplo, a água tem uma memória, né? Então você pode transferir uma energia. A mesma energia. Tá igual, hein, cara? Tá igual, hein, ó. Então a gente pode transferir a energia de uma intenção para a água, né? No caso foi o que ele fez, cara. Isso é excepcional. Tá quanto tempo aí morando aí? Para você ter 3 anos, você tem uma ideia? Tá vendo que esse imã que tá aqui dentro? Tô vendo aí, um imã, é um imã isso aí? É um imã de neodímio alquímico com pirita do ano do sol. Esse aqui eu ponho no sol para energizar todo dia, porque esse imã é construído alquimicamente para ser um pequeno sol, um trabalho do Tesla. Ele é um pequeno sol. Quando você põe no sol, ele se espelha no sol, ele se recarrega. Então, que interessante. Isso aí, muito legal. Você que produz esse material? É o meu alquimista, aquele que faz os florais que faz, mas eu repasso para as pessoas, né? Porque eu faço grupo para a gente aprender a usar, né? Eu monto o grupo para a gente aprender, depois eu te passo esse negócio, muito legal. Show. Rapaz, a gente vai fazer uma live de 4 horas, mas vamos voltar para a Lua. Não da Lua não, voltar para a Lua. Mas esse negócio que eu te mostrei também é o ritual da Lua. Tem muitas coisas que você pode ajudar, pegar a energia da Lua para você. Para você ter uma ideia, depois que eu vim morar aqui, faz 3 anos que eu estou aqui, tudo começou a acontecer. Foi só eu colocar as raízes da minha árvore implantada nesse condomínio, que era o lugar certo para eu me colocar. Comecei a fazer os contatos com pessoas legais. Conheci uma pessoa bacana, outra. Comecei a me inspirar. Aí daqui a pouco eu comecei a receber as informações e eu me tornei uma outra pessoa. Por quê? Porque eu precisava de um lugar onde o lugar pudesse fazer prosperar. Você concorda que quando você planta quando você pega uma plantinha, uma muda, e você resolve plantar num canteiro, você tem que escolher o lugar certo para plantar, para que ela prospere? Por exemplo, se você quer plantar uma banana, você vai colocar no lugar pequeno? Não, tem que colocar no lugar certo. Isso, e uma terra fértil. Então, e a Lua, ela rege as nossas raízes. A Lua rege a casa de Câncer, que é a casa da família, que é a casa da nossa ancestralidade. Então, a Lua, uma das funções dela é governar o teu lar. Por isso que quando você olha para ela, ela te centra e te enraiza, entendeu? E ela também, a Lua tem uma energia, entendeu? Como o Sol. Sabe que os alquimistas, sabe como é que rezam os alquimistas? Sabe qual é a forma de orar do alquimista? Não. Para a alquimia, o que você tem que orar em direção de algo sagrado? Existem apenas poucas coisas sagradas. Existe o Sol, a Lua, as estrelas e as árvores. Entendeu? Só apenas aquilo que é vivo é sagrado para a alquimia. Então, quando eu acordo, eu fico lá, tiro a roupa e fico no sol, de manhã cedo. E aí eu me lembro que ele não é só um sol, mas que ele é o irmão sol, como falava São Francisco de Assis. É o irmão sol, né? E a irmã lua. Então, esses seres são seres, e eles são seres de muito poder. Por isso que o sol e a lua, eles governam muitas coisas. E você pode pedir para eles também. Eu peço muito as estrelas. Já aconteceu comigo. Uma vez eu pedi as estrelas, aconteceu assim, em 30 segundos. Eu falei, nossa, que coisa rápida. Olha só, agora eu estava assistindo a matéria até de um biólogo italiano, né? Eles conseguiram não curar, né? Mas eles perceberam que a vitamina D está sendo fundamental, gente, fundamental para o processo de recuperação
e pessoas infectadas com coronavírus. Vitamina D. E qual é a maior fonte de vitamina D que nós temos? O Sol, sol. né? Inclusive, essa pesquisa foi da Universidade de Turim, que é a minha cidade da Itália, onde eu nasci. Foi de lá de Turim. É. E assim, só para voltar também ao nosso tema da quarentena, dessa questão da quarentena, eu acredito que toda a alquimia sempre foi muito aquariana, né? A alquimia sempre foi uma coisa muito diferente, porque o que é aquário? Aquário é algo diferente, né? Então, assim, quando você vê um cara diferente, é um aquariano. Um cara que vê... Eu sou aquário, eu sou aquariano. Sempre que a gente faz... O Steve Jobs, ele foi um aquariano, você concorda? Ele chegou assim e criou uma coisa nova, né? Top. O Tesla era um aquariano. São pessoas que trazem a novidade, né? E quando eles trazem novidade, as pessoas não gostam no primeiro momento, porque é muita novidade. Se você olha, até o Paulo Vieira, ele é muito ousado, concorda comigo? Que o Paulo Vieira, ele não é um cara, não é conservador, ele é um cara, não é normal. Ele é fora da curva, não é? Claro que ele tem um jeito de fazer as coisas, mas ele é aquariano também. E as pessoas se inspiram com ele, por quê? Porque ele traz o novo. O aquário, ele sempre traz o novo. Então, ele movimenta a energia para frente, para o futuro. Ele leva você para o futuro. É a energia que leva para o nosso futuro. Então, a alquimia sempre buscou isso. E sempre sabia das coisas, era muito sábia. Só que na era de peixes, ela não pôde se expressar. Ela ficou muito assim, né? Tipo, porque a igreja não deixava. Então, era só para poucos. Era uma coisa para clube. Era clube, entendeu? De alquimista. Era hermético. Por isso que os livros de alquimia não dá para estudar, porque são tudo hermético, fechado. Agora, todas as ciências aquarianas, porque a física quântica não deixa de ser uma alquimia, eu vejo que o coaching, a física quântica, são expressões alquímicas modernas, né? São mais científicas, mas o coaching é pura alquimia. Para mim, coaching, eu quando vi o Paulo Vieira explicando o coaching, eu vi só alquimia ali. Eu vi uma alquimia mais lógica, né? menos invisível, mas muito alquímica, né? Ele faz aquele roda da vida de 11, faz aquela roda da vida de 11 pontos, né? Pilares. Aí você põe um pilar a mais, dá o quê? Você coloca um pilar a mais, dá o quê? Dá 12, né? Dá 12. 12 signos, né? É astrologia aquilo lá, né? Só que ele não pode falar, aí teve que tirar um. Stefano, olha só, é porque o que acontece? O que eu percebo, né? Existe a base arquetípica no inconsciente coletivo, né? E aí as pessoas captam aquilo ali porque, na verdade, ninguém descobre nada, a gente apenas acessa, né? Então eu acessei informação, nossa, tive um insight. Aí o cara pode chamar de intuição, pode chamar de voz do Espírito Santo. São vários nomes para a mesma coisa. Porém, quando chega no meu subconsciente, passa pelo filtro das minhas crenças. Então eu adapto a minha realidade. É por isso que você pega o cara do coach, aí vai fazer um mapa astrológico, caraca, cara, tem uma semelhança, né? Eu já percebi várias vezes, cara, eu gosto de estudar muito em todas as áreas, né? Eu percebo aqui, 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 ó, são 3 coisas falando com a roupagem diferente, né? Porque a gente está acessando lá no campo quântico, né? Isso. E assim, eu penso assim, sabe, tipo, que as pessoas, assim, o que acontece? O mundo está mudando, mas as pessoas não estão mudando. Por exemplo, você concorda que tem um monte de gente que teima, que não quer usar Instagram, por exemplo? O Instagram já está lá, não sei quanto tempo que o Instagram está lá. O Facebook eu não quero fazer live e tal, aí tá aí, todo mundo atrás. Né? O Facebook está lá já morrendo e o povo não quer sair do Facebook, quer ficar no Facebook. Aí, entendeu? Vem o Telegram, as pessoas não querem ir para o Telegram. Tudo que é novo tem uma resistência. Então, você quer ter certeza que esse vírus não te pegue, vai para o novo. Quem é que tá? Olha só, olha que interessante. Quem é que está morrendo mais com essa epidemia? Quem é o quê? Mais velho. Idosos, exatamente. Porque não é só pela imunidade, é porque o idoso está preso no passado. O idoso está mais preso no passado. Então, assim, você vê na Itália, olha a Itália. A Itália foi o que mais pegou. Se você for estudar a cultura italiana, você vai descobrir que não existe nenhum país na Europa tão conservador como a Itália. A Itália é o país mais conservador de todos os países da Europa. Depois da Itália só tem Portugal, entendeu? Mas a Itália
é aonde nada de novo nasce. Porque as lobbies fecham tudo. Stefano, 15 segundos, cara, vai cair aqui. Olha só, eu vou voltar só para a gente encerrar, porque eu tenho uma mentoria que eu esqueci. Na verdade, eu tenho uma mentoria agora às 19 horas. Mas, gente, fique aí. Eu vou entrar novamente, tá, Stefano? Para a gente fechar. Eu quero que você venha, cara, comigo.